Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15, que nós iremos ver nessa manhã. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o título da nossa mensagem é a tentação, o coração e a coroa da vida. Nos versículos anteriores nós vimos que foi falado muito sobre provação, que daí sim vem da parte de Deus e é utilizado para nos fortalecer, fazer com que nós cresçamos na fé e no conhecimento da verdade, para que possamos ser maduros e saibamos como lidar com as situações da vida. Mas agora, a partir do versículo 12, ele vai falar sobre tentação. Da onde flui? Como inicia? Quem que é o agente que traz? E qual que é o resultado da tentação? Porque nós vimos que a provação, ela tem o objetivo de fortalecer o cristão. Tem o objetivo de amadurecer, de trabalhar em nós para que possamos ser mais parecidos com Cristo. Mas a tentação, ela vem com um objetivo totalmente diferente. E é isso que nós vamos ver. E é por isso que Tiago, novamente usando um tom pastoral, que conhece muito bem a mente humana, ele vai olhar agora para os cristãos que são aflitos, provados e pressionados. Por dentro, que nós vamos ver que principalmente é de onde flui a tentação, mas também por fora. E vai nos chamar a enxergar a realidade espiritual que está por trás de cada tentação. Qual que é o objetivo da tentação? O porquê que nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós lidamos com isso? Porque o próprio puritano John Owen dizia: ou você está matando o pecado, ou o pecado está matando você. E é justamente disso que Tiago vai tratar. Porque a consequência do pecado, como nós bem sabemos, é a morte. E é isso que Tiago vai tratar aqui. E por isso ele começa: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, no versículo 12. A palavra bem-aventurado aqui significa pleno, feliz, aprovado por Deus. Quando nós pensamos nisso, no conceito que o mundo dá acerca de bem-aventurado, alguém que é feliz é uma pessoa que não enfrenta o sofrimento. É uma pessoa que tem uma vida sem grandes dificuldades, sem grandes limitações. Mas nós olhamos aqui para a palavra de Deus, que ela chama feliz aquele que vai permanecer firme mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às lutas. Porque na verdade todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos sofrimentos, todos nós lutamos diariamente contra vários aspectos. E nós precisamos entender também que ele diz aqui que bem-aventurado é o que suporta a tentação. Suportar a tentação não é alguém que é perfeito. Isso nós precisamos entender. Não está falando aqui de perfeição, mas é alguém que é perseverante. É alguém que persevera, que luta. O verbo aqui suportar, ele aponta para uma resistência contínua.
Não é que nunca nós seremos tentados, pelo contrário, mas é não ser vencido permanentemente pela tentação. Nós precisamos entender, e isso aqui é muito importante, e a gente precisa guardar isso, que a verdadeira constância do cristão não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Nunca está em cair, porque nós vamos cair, nós vamos falhar, nós vamos pecar, mas está em que sempre vai se levantar. Sempre eu vou me arrepender, sempre eu vou me voltar a Deus, sempre eu vou atrás de perdão e da graça de Deus. Por que isso é muito importante? Porque o cristão, ele tem como objetivo, e nós vemos aqui no versículo 12, que ele receberá a coroa da vida. Esse é o alvo final nosso. Não é prosperidade material, não é o melhor aqui e agora, não é reconhecimento nesse mundo, não é ser alguém grande, alguém visto, mas é a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nós precisamos lembrar que a tentação, ela é temporária, mas a coroa da vida que nós vamos ver, ela é eterna. A tentação hoje nós podemos escrever como um vale profundo, porque é isso que nós sentimos quando nós estamos passando por uma tentação. Mas a coroa é o monte da glória, o monte maior, o mais glorioso que nós podemos imaginar. A tentação também nós vemos ela como uma luta intensa, mas a coroa ela traz a imagem de um descanso eterno. Por isso, Tiago, trazendo para nós aqui, ele quer que a gente veja a tentação não como um fim, mas como um caminho que vai nos levar ao prêmio da perseverança. A coroa da vida é a própria vida eterna em seu estado da glória. Aqui, Tiago está falando da eternidade. Quando nós estaremos com Cristo, receberemos o nosso corpo glorificado e não teremos mais influência do pecado em nossa vida. Onde estaremos com Cristo reinando eternamente. Isso é fundamental nós termos em mente quando nós olhamos para esse texto. Porque essa que vai ser uma das importantes motivações quando vierem as tentações. Nós precisamos lembrar da nossa identidade. Quem que nós somos em Cristo Jesus. Isso é fundamental. Por isso, se eu estou lutando contra uma tentação que persiste em vir, eu devo não desistir. Eu devo lutar, eu devo me firmar em Cristo, em Sua palavra e não desistir. Se muitas vezes eu me sinto cansado de cair e se levantar, eu devo continuar levantando. Eu devo continuar. É uma guerra, é o espírito contra a carne. Por isso, nós sabemos a importância da mortificação da carne e alimentarmos o espírito diariamente por meio da leitura da palavra de Deus, oração, meditação nas escrituras, serviço ao Senhor, relacionamento íntimo e profundo com Deus. Porque nós devemos lembrar que a tentação, como nós vimos, ela não dura para sempre, mas a coroa sim, a coroa é eterna. Então nós devemos olhar para aquilo que é eterno, não para o passageiro, porque Deus ele não coroa os que começam, mas os que continuam. A perseverança é a marca de uma verdadeira conversão. Aqueles a quem Deus escolheu e predestinou, eles continuarão fiéis até o fim.
eles irão permanecer, porque eles têm o selo da promessa, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus habitando em nós. Mas Tiago continua, porque agora ele vai tratar de outro aspecto muito importante. Ele diz, no versículo 13: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Aqui Tiago, ele quer acabar com toda desculpa pecaminosa. Hoje, principalmente nos nossos dias, nós vemos muito disso. Pessoas culpando até mesmo Deus por causa do seu pecado e não assumindo a sua responsabilidade. Nós vemos isso muito mais nos meios pentecostais e neopentecostais. Mas muitas vezes também, pelas nossas atitudes e pelos nossos atos, nós podemos estar agindo assim. Porque nós precisamos entender que a Bíblia, ela distingue provações, como nós vimos anteriormente nos últimos estudos, elas vêm de Deus. Elas têm um objetivo, que é nos fortalecer, que é nos tornar a imagem de Cristo. São provas da nossa fé, para que nossa fé cresça ainda mais, para que a gente se desenvolva ainda mais em maturidade cristã. Agora, as tentações, elas não vêm de Deus. As tentações, elas vêm do nosso coração e são usadas pelo inimigo para destruir. Como nós olhamos na passagem bíblica, Deus realmente, ele provou Abraão, mas não foi Deus que tentou Eva na queda. Não foi Deus que tentou Eva. Foi a questão do seu coração, e o diabo usou aquela situação para que ela viesse cair. O homem, ele costuma culpar fatores externos. Foi a situação, ou a tentação era forte demais para mim. Foi o diabo, foi Deus que permitiu, então ele quis. Como se não houvesse apenas soberania de Deus. O homem, ele não é mais responsável pelos seus atos. Foi tudo Deus que decretou. Eu sou como uma marionete na mão de Deus. E isso não encontra respaldo bíblico. No meio pentecostal, espírito disso, de prostituição, de Jezabel, de não sei mais o que eles usam esses termos. O que isso mostra? Eles botam culpa em fatores externos e o problema não está no seu coração. Mas nós precisamos entender que a tentação, ela brota do coração humano. Ela brota de dentro, não é de fora. Por isso Tiago diz: pare, não culpe a Deus pelo que nasceu no seu coração. Porque o problema é o meu coração inclinado ao mal. O problema é o meu coração, que é contrário àquilo que Deus quer. Nós precisamos lembrar do caráter de Deus. E é isso que Tiago faz ao continuar o versículo 13. Ele diz: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Nós devemos lembrar que Deus é absolutamente puro. Tiago aqui mostra que o caráter de Deus. O pecado jamais vai encontrar ponto de apoio em Deus. Ele não desperta desejos em Deus. Ele não nasce de Deus. Jonathan Edwards diz: em Deus não há o menor pingo de disposição para o pecado. Portanto, se nós pecamos, não é Deus, é nós. Somos nós, o problema somos nós. É a nossa natureza, é o nosso coração inclinado ao mal. Por isso nós nunca devemos dizer: se Deus não quisesse, eu não faria. Tem pessoas que têm a audácia de falar isso, como se fosse influência divina
para que elas cometessem esses atos absurdos. No meio reformado, há outro erro muito grande, que alguns usam, de usar a predestinação como desculpa para pecar. Porque nós cremos na predestinação, que Deus é soberano. E eu uso isso até como desculpa para os meus pecados. Isso não pode ser coisa mais arbitrária, mais diferente do que aquilo que a palavra de Deus e o conceito bíblico de predestinação ensina. Outra coisa também que todos nós usamos quando nós pecamos: nós jamais devemos culpar as circunstâncias. O problema, nós precisamos lembrar que é o nosso coração. O problema somos nós. O problema somos nós. Então eu devo assumir a minha responsabilidade, como Davi fez. Eu pequei contra ti, ó Deus. Quando ele pecou, quando ele falhou, ele não deu desculpa de Batseba ou de qualquer outra coisa. Quando ele confessou seu pecado, ele falou que foi ele, fui eu. E é assim que Deus faz com nós quando ele nos chama ao arrependimento. Nós não chegamos para Deus e começamos a dar um monte de desculpa, porque foi minha criação, porque foi meus pais, porque foi minha esposa, meus filhos. Não, eu pequei porque fui eu, porque eu sou mau, porque eu sou perverso, porque eu fiz, porque eu quis. É assim que nós devemos lidar com o nosso pecado. E é assim que nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Mas nós vemos que Tiago também ele vai tratar sobre o processo interno, a anatomia da tentação, no versículo 14. Ele vai mostrar como começa, como inicia esse processo. Ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aqui Tiago vai agir como um cirurgião. Ele vai abrir o coração humano. Nós vemos que ele começa: cada um, mas cada um, ninguém está isento. Nós precisamos lembrar que mesmo após recebermos um novo coração, Deus ter aplicado a obra de salvação em nós, por meio do seu Espírito agindo em nós, nós ainda vamos cair, nós ainda iremos falhar, nós ainda iremos pecar, e nós ainda iremos ser tentados. Ele diz aqui também: quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Mas o que é isso? O que é a nossa própria concupiscência? São desejos distorcidos, são desejos contrários à vontade de Deus. É isso que brota em nosso coração. O pecado, ele não entra pelo ouvido, ele brota no coração. Não é influência tanto externa. Nós precisamos lembrar, porque nós gostamos. Obviamente, Satanás usa isso. Pessoas são usadas muitas vezes pelo diabo para tentar nos levarem a pecar. Mas nós precisamos lembrar que costuma brotar no nosso coração. Esse é a fonte, a origem do nosso pecado. O problema não está no mundo lá fora, mas no mundo aqui dentro. Por isso não adianta, como muitos tentaram, em viver num monastério, se separar do mundo, viver numa bolha, porque eu ainda vou lutar com as minhas inclinações, eu ainda vou lutar com o meu pecado, com tudo aquilo que brota de mal no meu coração, porque o problema sou eu sou o problema. Eu preciso entender e compreender isso. E também nós vamos entender como são usadas essas tentações.
Ele diz aqui no versículo 15: versículo 14. Ele diz quando é atraído. Aqui o atrair nós podemos lembrar de uma isca. Todos nós que pescamos, nós usamos lá o anzol, o nosso molinete ou vara, e nós usamos uma isca para atrair o peixe. E é isso que faz a tentação. É uma isca que brilha, que engana, que promete prazer. O pecado nunca aparece feio de início, quando nós o vemos. Ele sempre vem maquiado, disfarçado, assim como aquela isca. Promete prazer rápido, barato e escondido. Assim como aquele peixe que acha que vai ganhar um alimento fácil, mas no fundo ele será alimento. É assim que o pecado age com nós. Nós achamos que vamos dominar, vamos conquistar, mas o pecado vai nos manchar. O pecado vai nos afastar de Deus. O pecado vai atrapalhar o nosso caminhar com Deus. Ele também usa aqui um outro termo que nós não usamos muito, mas ele usa engodado no versículo 14, que é como um animal sendo capturado, um animal que é sendo atraído por uma armadilha. O que nós costumamos pensar quando nós pecamos? É só um pouco, depois, só dessa vez, eu acho que eu vou parar de pecar, é só a última vez que eu vou fazer essa coisa errada contra Deus. Mas depois, por fim, a gente vê que já é tarde demais. Por isso nós precisamos identificar qual que são as iscas pessoais, porque cada um de nós tem as nossas. Tem as coisas que nos atraem, tem as coisas que nos levam a pecar. E nós precisamos identificar quais são elas. O que tem me atrapalhado na minha comunhão com Deus? O que tem atrapalhado no meu relacionamento com os irmãos? O que tem atrapalhado para eu servir a Deus? O que tem sido usado como artimanha para me manter cauterizado a minha consciência? O que tem sido usado para me entreter, para me distrair? Porque ele sempre vem com essa promessa que vai ser algo prazeroso, mas no final ele vai me levar à destruição. Nós precisamos lembrar também que o pecado começa como desejo. Muito antes de nós cometermos, ele já está lá na nossa mente, martelando, já está lá tentando nos passar uma falsa impressão, porque nós devemos lembrar, trazendo novamente a ilustração do peixe, que quem brinca com a isca acaba no anzol e vai ser pego. Então nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos nem mesmo nos aproximar, porque isso traz consequências terríveis. Mas como nós fazemos isso? E aí mais uma vez nós devemos lembrar do rei Davi, que sim, pecou, seus pecados estão descritos na palavra de Deus, e nós vemos que mesmo um homem íntimo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele fez coisas terríveis, mas ele tinha uma diferença: ele se arrependia, como nós vimos. Ele caía, mas ele levantava, e mesmo assim ele almejava aquilo que todos nós devemos almejar. Salmo 51:10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por mais que Davi pecasse, falhasse, ele ansiava por um coração puro, um coração disposto a obedecer a Deus.
Porque nós devemos entender agora como o pecado vai crescendo e qual é o seu objetivo final. Qual é o fim trágico do pecado? E é isso que Tiago vai tratar no versículo 15. Ele diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui nós vemos, a Bíblia tem muitas genealogias. Aqui também nós temos uma. A genealogia do pecado. Como inicia o pecado? Aqui nós vemos que ele começa com a concepção. O desejo pecaminoso, nós podemos usar também a imagem de uma semente. Se eu medito nele, se eu alimento, fantasio, ele ganha vida. Ele vai brotar. Então tem o início, a concepção. Nós precisamos lembrar que a tentação, ela não domina de repente. É como se pedisse hospitalidade em nosso coração. Ela vai aos poucos, minando, germinando, crescendo, até que chega assim o momento do nascimento, que é quando o pecado é levado à prática. Quando nós cometemos, antes ele estava na nossa mente, nós pensando, imaginando, mas daí nós praticamos aquilo. E nós precisamos entender que todo pecado praticado já foi antes um pecado acariciado no coração. Quantas vezes começa a vir aquele pensamento impuro, aquele algo ilícito na nossa mente? E em vez de nós orarmos a Deus, em vez de irmos a Deus em oração, nós deixamos com que aquilo alimente. Ficamos horas e horas alimentando aquele pensamento, alimentando aquilo. Em vez de rejeitarmos, em vez de pedirmos que Deus limpe a nossa mente, o nosso coração, nós gostamos e vamos no íntimo mastigando aquilo. Depois do nascimento vem o consumo, porque o pecado ele não fica pequeno, ele vai crescer, assim como uma árvore que tem a semente, nasce e cresce. Então ele vai nos dominar, ele vai nos aprisionar. Nós precisamos lembrar que primeiro o homem leva o pecado, mas depois o pecado é que vai levar o homem. Então nós ficamos escravos desse pecado, nós ficamos presos, mas nós devemos lembrar o resultado final. E esse sim eu gostaria que nós abríssemos, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é sempre o mesmo. É morte. Pode ser morte espiritual, quando é quebrada a comunhão com Deus. Pode ser morte moral, que é um endurecimento maior do nosso coração. Ou pode ser a morte eterna, como todos aqueles que vivem na prática do pecado e não se arrependem. Se não houver arrependimento, o que aguarda é a morte eterna. Portanto, nós devemos, em primeiro lugar, matar o pecado quando ele ainda é uma semente, não quando já virou uma árvore. Nós devemos, quando vem na nossa mente certos pensamentos, certas coisas ilícitas que são contrárias à vontade de Deus, nós devemos ir em oração e pedir que Deus nos dê força e limpe a nossa mente. E como nós fazemos isso?
aí sim nós devemos lembrar do que a palavra de Deus diz. Buscar tudo aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama. Nós devemos alimentar a nossa mente, o nosso coração, com os valores do alto, com a palavra de Deus, com aquilo que edifica, boa literatura. Cuidar com que os nossos olhos consomem os nossos ouvidos. Não há outra forma. Nós também devemos jamais subestimar pecados pequenos, porque todo pecado ele quer crescer. Por mais que a consequência desse pecado talvez não seja tão grande, nós devemos lembrar que todo pecado é algo abominável diante de um Deus que é puro, diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que não pode aceitar o pecado. Então não existe pecadinho e nem pecadão. Todo pecado ofende a Deus e, portanto, todo pecado deve ser largado. Não menos importante, obviamente, arrepender enquanto há vida. Nós, como cristãos, nós devemos lembrar aquilo que a palavra de Deus diz, que sem santidade ninguém verá Deus. Então, aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus salvou, serão santificados. Então, nossa vida será uma vida de arrependimento. Será uma vida de levantarmos quando vêm essas situações. Por isso, eu devo diariamente examinar a minha alma, ver se tem algum desejo pecaminoso que eu estou alimentando. Essa semana, quantos desejos pecaminosos, quantas coisas eu alimentei na minha mente e no meu coração, que não convém para um filho de Deus, para alguém que pertence a Ele. Mas nós devemos lembrar que a Escritura também mostra um caminho de vitória. Assim, a queda, há muitos momentos que nós vamos cair, que nós vamos falhar, que nós vamos errar, mas também há o caminho da vida. Nós devemos lembrar, em primeiro lugar, da motivação eterna. Lembrar que nós não pertencemos aqui. Eu tenho que me lembrar quem eu sou em Cristo Jesus e para onde eu vou, o que me aguarda. Que essa vida é muito passageira, talvez eu vou viver 50, 60, 70, 80 anos aqui. Mas o que é isso comparado a uma eternidade? Então, o cristão, ele vence a tentação não apenas fugindo do mal, mas olhando para a glória, olhando para Cristo e lembrando do que o aguarda eternamente. Lembrar que esse sofrimento momentâneo, que todas essas coisas não são nada comparado à gloriosa eternidade que me aguarda. Que isso sim é o principal e deve estar na minha mente. Coisas eternas, coisas que nos remetem a Cristo. Outra coisa muito importante que nós estudamos várias vezes aqui, principalmente à noite nas pregações evangelísticas. O novo nascimento, que Deus nos dá poder para vencer, porque Ele opera em nós a obra de salvação e nós recebemos um coração capaz de resistir ao pecado. Nós temos o Espírito de Cristo habitando em nós, então não há desculpa. Ele vai trabalhar em nós, Ele vai nos santificar. Então nós devemos lutar. Nós devemos nos apegar à armadura de Deus descrita lá em Efésios, a couraça da justiça, o escudo, o calçado, a espada. Eu devo me submeter diariamente a Deus. Sem graça diária, nenhum cristão vence a tentação. É por isso que é um relacionamento diário. É por isso que eu tenho que buscar a Deus diariamente e várias vezes durante o dia, mais até mesmo do que o alimento. Porque se eu não estou em Cristo,
um relacionamento íntimo com Ele, eu vou cair, eu vou falhar. E se eu cair, um arrependimento imediato. Eu não devo desejar conceber o pecado. Eu devo ir confessar logo, matar lá mesmo no meu coração, não deixar que ele saia para fora. Eu vejo que pensamentos ruins, coisas têm vindo à minha mente, têm me atrapalhado. Eu devo confessar a Deus e pedir que Deus limpe a minha mente, o meu coração. Não deixar que aquilo traga assim consequências maiores. Que eu cometa esse pecado e venha desagradar a Deus e ofender a Deus e trazer, como nós vimos, separação de Deus, meu relacionamento cortado com Deus. Envergonhar o nome de Cristo e tantas outras coisas. Portanto, finalizando, a luta contra o pecado é sinal de vida, não de morte. Portanto, eu devo continuar lutando. Eu devo continuar lutando, sem desanimar, mas me apegando a Cristo. Eu devo continuar lutando. Por mais que sim, infelizmente, até o final da minha vida, vai haver momentos que eu vou cair. Assim, quando eu cair, que eu me arrependa e que eu volte para o caminho. Que eu volte para a minha peregrinação, para a minha jornada cristã. Eu jamais devo esconder o pecado. A semente já germinou, então que eu arranque hoje, antes que seja tarde demais. Se esse pecado, infelizmente, já nasceu, já tem crescido em minha vida, eu devo ir lá e cortar agora pela raiz. Eu devo eliminar da minha vida. Eu devo me lembrar que todo cristão é chamado a perseverar. A coroa já está separada para mim. Então eu devo continuar firme. Eu já tenho selo. Eu já tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim. Então é daqui para a eternidade. Ninguém vai me arrancar da mão de Deus. Eu pertenço a Ele, fui comprado por um alto preço, pela cruz de Cristo. Sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua obra perfeita. Eu sou salvo não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez. Eu devo me lembrar e me apegar nisso. Portanto, eu devo continuar firme. Porém, se eu não sou convertido, eu devo lembrar que eu estou no último estágio, a morte. Então eu devo correr para Cristo hoje, porque somente Ele pode quebrar esse ciclo e pode me perdoar completamente. Portanto, nós devemos, recapitulando, Tiago aqui nos levou da tentação à coroa, do desejo à morte, e da morte à vida em Cristo. E portanto, Deus hoje pergunta para mim, que me declaro filho de Deus, qual semente eu estou alimentando? A do pecado ou da vida eterna? O que tem na minha mente? O que eu tenho pensado? O que eu tenho buscado? O que eu tenho priorizado no meu viver? Porque é isso que vai ditar o meu caminho. E se eu tenho andado por caminhos tortuosos, que eu me arrependa, que eu me volte para Deus e que eu corte fora toda essa raiz de pecado. Que eu não deixe que o pecado cresça na minha vida, afloresça e eu venha envergonhar o nome de Cristo. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração.